Sabe, quando a gente pensa no Polo Norte, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Um deserto branco, gelo sem fim, talvez um urso polar. Mas e se esse lugar não fosse só um ponto no mapa, e sim o centro de tudo, o eixo de um motor cósmico? É uma ideia poderosa. E para alguns grupos ali no início do século XX, isso não era só uma ideia, era um fato. Um fato que valia a pena investigar com recursos de um estado inteiro. É exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Temos em mãos um material fascinante, uma série de relatórios de pesquisa encomendados pelo Arqueobook e gerados pela IA Gemini. E a nossa missão aqui é usar esses relatórios para entender o que a gente poderia chamar de software ideológico por trás de uma obsessão muito particular com o Ártico. Estamos falando de uma mitologia que enxergava o Polo Norte como Axis Mundi, o eixo do mundo, uma montanha magnética colossal chamada Rupers Nigra, como a fonte de todo o poder. E a suástica, acredite, como um diagrama do funcionamento do universo. E o ponto crucial aqui, sabe, é entender que isso vai muito além de folclore, ou de uma curiosidade histórica. Essa cosmovisão foi o combustível para expedições reais, para pesquisas secretas e para a ideologia de grupos como a Sociedade Thule e principalmente a Honor Nerb, o braço de pesquisa da SS de Himmler. O que a gente vai dissecar hoje é o processo de como um mito, uma história, pode se transformar num motor para ações muito concretas e com consequências bem reais. Certo. Então vamos começar pelo começo. A noção do Polo Norte como centro de tudo. Essa ideia de Axis Mundi, o eixo do mundo. Parece algo antigo, universal, não. Lembro da Hiperbórea dos gregos, aquela terra mítica além do vento norte, onde vivia um povo perfeito, quase divino. Exatamente. O conceito de um centro sagrado, um ponto de estabilidade e ordem cósmica, existe em inúmeras culturas. Mas o que aconteceu no ocultismo Völkisch alemão, ali no final do século XIX e início do XX, foi uma apropriação e uma reinterpretação muito específica desse mito. A hiperbórea grega foi transformada na Urheimat, a pátria ancestral da raça ariana. Então eles basicamente moveram o Jardim do Éden, em vez de ser no Oriente Médio como na tradição judaico-cristã, a origem da humanidade, ou pelo menos da humanidade pura que eles idealizavam, estaria no extremo norte, no gelo. Que mudança de paradigma! Uma mudança radical. E isso reorientou tudo. A sabedoria ancestral, a pureza racial, a força primordial, tudo isso não viria mais do sul ou do leste, mas do norte. E essa ideia que começou em círculos esotéricos como a Sociedade Thule não ficou restrita a eles. Ela escalou. Quando a Anerberb foi fundada em 1935 por Heinrich Himmler, essa crença foi institucionalizada. Espera, institucionalizada? Como assim? O que isso significa na prática? Significa que deixou de ser uma teoria de um grupo secreto e passou a ser uma linha de pesquisa oficial do Estado nazista, com orçamento, cientistas e expedições. A missão da Anerberb era, literalmente, encontrar provas arqueológicas, antropológicas, científicas, para validar esse mito da origem polar. A busca pelo Axis Mundi virou um projeto de governo. E essas expedições buscavam o quê, exatamente? Uma ideia abstrata ou eles tinham um alvo físico, uma coisa física em mente? É aí que a história fica ainda mais específica e surpreendente. Eles não estavam procurando só um conceito. Eles estavam procurando por uma estrutura, um lugar. E é aqui que os relatórios da Gemini nos apresentam a Rupes Nigra, a rocha negra. Certo, Rupes Nigra. Os documentos mergulham fundo nisso, né? Citando os mapas do século XVI, de Gerardus Mercator, como os maiores cartógrafos da história. Ele teria baseado sua representação do Ártico num texto ainda mais antigo e hoje perdido do século XIV, chamado Inventio Fortunata. A descrição é quase de um filme de fantasia. É cinematográfica. A lenda descrevia uma montanha gigantesca, feita de magletita pura, o minério que atraímos, bem no centro exato do Polo Norte.
Teria, sim, umas 33 milhas de circunferência, seria cercada por um mar interior que se dividia em 4 grandes rios e, no centro de tudo, um vórtice colossal que sugava as águas dos oceanos do mundo para dentro da Terra. Segundo essa lenda, era a Rupes Nigra a causa de todas as bússolas apontarem para o norte. Pra gente, hoje isso soa como um erro cartográfico fascinante, sabe? Uma tentativa de preencher um vazio no mapa com mitologia, mas pra SS e pra Anerneb não era bem assim, certo? Para eles, não era um erro, era um fato. Uma descrição literal do Exis Mundi, que havia se perdido com o tempo. A natureza magnética da montanha era a chave de tudo. Eles acreditavam que ela era a fonte de uma energia primordial, uma força que eles chamavam de vril, um conceito tirado de um romance de ficção científica da época, mas que eles levaram muito a sério. E a cor, a rocha negra, ressoava profundamente com o simbolismo deles. A Ordem Negra da SS, o Sol Negro como fonte de poder oculto. Então, controlar essa montanha... Isso significaria controlar as energias vitais do próprio planeta. Seria como ter a mão na fonte de alimentação do mundo. Eles viam isso como a chave para uma supremacia tecnológica e espiritual. Mas espere, essa montanha e o Monte Meru da tradição védica na Índia, que também é descrito como o centro do universo. Como eles faziam essa ponte? Parece um salto geográfico e cultural enorme. A lógica deles era a da memória racial. Eles argumentavam que o Monte Meru era, na verdade, uma lembrança distorcida da Rupes Nigra. A teoria era que quando a suposta raça ariana migrou da Hiperbórea Ártica para o sul, para a Índia e para a Pérsia, eles levaram consigo a história da sua montanha sagrada original. Com o passar dos milênios, a localização real foi esquecida, mas o mito permaneceu na forma do Monte Meru. Era uma maneira de cooptar a espiritualidade oriental, afirmando que a sua verdadeira origem era, na verdade, nórdica. É uma apropriação cultural em nível mitológico. Mas o mais curioso é como essa ideia evolui. Os relatórios da Gemini apontam para uma teoria moderna, a tal da magnetohidrodinâmica geocêntrica, ou TMG, que dá uma nova roupagem para a Rupes Nigra. Sim, e essa é uma das partes mais intrigantes. Essa teoria, que obviamente não é mainstream, pega o mito e o traduz por uma linguagem de física teórica. A Rupes Nigra deixa de ser uma rocha física. E vira o quê? Um supercondutor natural. Um objeto de magnetita de altíssima pureza com propriedades físicas extraordinárias. E o vórtice de Mercator, aquele redemoinho que engolia os oceanos. Ok. A teoria diz que ele seria a manifestação de um campo eletromagnético toroidal. Isso soa complicado. Para quem não é físico de plasma, tem um jeito mais simples de visualizar isso? A gente está falando de tipo um redemoinho de energia, um donut invisível girando no polo? Essa é uma analogia perfeita. Imagine um donut gigante de energia girando em alta velocidade, com a Rupes Nigra, supercondutora no centro, funcionando como estator, a parte fixa de um motor elétrico. Nessa visão, o Polo Norte seria literalmente o coração de um motor eletromagnético planetário. O que é impressionante é como a ideia central persiste, mesmo que a forma mude. A ciência convencional, claro, já provou que não existe uma montanha de 33 milhas no Polo Norte. O caso estaria encerrado. Estaria se o objetivo fosse só encontrar uma rocha. Mas o que a ciência também confirmou é que a região polar é, de fato, uma singularidade energética. A gente tem a cúspide polar, que é como uma janela no campo magnético da Terra, onde partículas do vento solar entram diretamente na nossa atmosfera. E temos o eletrojato auroral, uma corrente elétrica poderosíssima que flui na ionosfera sobre o polo. Então a montanha se tornou um conceito. Ela foi, como os relatórios dizem, desmaterializada ou sublimada. Exatamente. A rocha física desapareceu dos mapas, mas foi substituída por um fluxo de plasma, por uma corrente elétrica. A tese apresentada nos documentos é que o mito não morreu, ele só se disfarçou de ciência. O objetivo de encontrar e talvez controlar esse ponto de entrada de energia no planeta permaneceu.
A busca só trocou de ferramentas, entende? Saiu da cartografia e da geologia para a física de plasma e o eletromagnetismo. Isso é vertiginoso. Temos o polo como centro, a Rupes nigra como motor físico ou energético nesse centro, e onde a suástica entra nessa história? As fontes são muito claras em dizer que a interpretação deles não era solar, como muita gente pensa, mas sim polar. E essa é talvez a conexão mais crucial e que amarra tudo. Os documentos detalham a base astronômica que eles davam à suástica. A forma do símbolo, segundo essa visão, deriva diretamente da observação do céu noturno no Polo Norte, especificamente da rotação das constelações circumpolares, a Ursa Maior e a Ursa Menor, em torno da estrela polar, a Polaris, ao longo das 4 estações do ano. Como assim? Elas desenham uma suástica no céu? Visualmente, sim. Se você marcar a posição da Ursa Maior no céu no início de cada estação, no solstício de inverno, no equinócio de primavera, no solstício de verão e no equinócio de outono, e conectar esses pontos em relação ao centro fixo, que é a estrela polar, a forma que emerge é uma suástica, um símbolo de movimento em torno de um centro imóvel. Ok, isso é visualmente impressionante, mas quão sólida é essa evidência? Isso está documentado nos escritos deles ou é uma interpretação posterior? Porque é uma afirmação muito forte dizer que essa era a verdadeira origem do símbolo para eles. É uma afirmação forte, e os relatórios da Gemini se baseiam em análise de textos de ocultistas da época, como Guido von List e Lans von Liebenfels, que influenciaram a sociedade Thule e, mais tarde, em escritos de teóricos ligados a Ahnenerbe. Eles buscavam ativamente uma cosmologia que fosse puramente nórdica, livre de influências judaico-cristãs ou mediterrâneas, e o céu polar oferecia exatamente isso. Nessa cosmovisão, a estrela polar era o motor imóvel. O motor imóvel, como o conceito de Aristóteles. Exatamente. O princípio absoluto, o ponto fixo que causa todo o movimento do cosmos, mas que ele mesmo não se move. E a suástica seria a manifestação dinâmica desse princípio. É a força que anima o universo, o símbolo da ordem cósmica girando eternamente em torno desse centro imutável. Então, para deixar bem claro, a estrela polar seria como o eixo de uma roda que fica parado, enquanto a suástica seria o desenho que os raios da roda fazem ao girar. É essa a imagem? A imagem é perfeita, e ela ajuda a entender por que, para o regime nazista, o símbolo era tão carregado de poder. Não era só um emblema político roubado de culturas antigas. Para eles, era um talismã cósmico. Adotar a suástica era, na visão deles, alinhar o seu movimento político com as próprias leis fundamentais do universo. E a direção que ela gira faz diferença? Lembro de ter lido que a versão nazista, girando para a direita, tem um significado diferente da outra. Sim, e essa é mais uma camada de complexidade. A suástica dextrogira, que gira no sentido horário como adotada por eles, é tradicionalmente associada à criação, à evolução, à ordem, ao sol. A levógira, ou anti-horária, está ligada à dissolução, à noite, ao caos, ao retorno à origem. E qual a implicação disso dentro dessa ideologia? Dentro das correntes mais esotéricas do nazismo, isso era fundamental. A ideia, segundo alguns teóricos, era que ao usar o símbolo com uma intenção específica, eles poderiam reverter a marcha do tempo. Eles acreditavam viver na Kali Yuga, a Era das Trevas, da decadência materialista. Então girar a roda do destino no sentido da ordem e da criação seria o ato mágico necessário para forçar um retorno à Satya Yuga, a Idade de Ouro, a era mítica da hiperbórea polar. O relógio cósmico desenhado pelas estrelas se tornava um mecanismo que eles acreditavam poder controlar para redesenhar a história. É impressionante pensar no nível de dedicação, de recursos, de energia intelectual que foram investidos para tentar provar e instrumentalizar uma mitologia. Então, vamos tentar amarrar tudo isso que os relatórios da Gemini nos trouxeram. Vamos lá. Primeiro, temos a fundação de tudo. A crença no Polo Norte não como um lugar geográfico, mas como o Axis Mundi, a pátria ancestral mítica e o verdadeiro centro da ordem cósmica. Segundo, a Rupes nigra, a rocha negra, que servia como a âncora física desse mito. Ela era a manifestação concreta do eixo,
uma fonte literal de poder magnético e da energia vril que depois foi reinterpretada, em termos de física moderna, como um fenômeno eletromagnético. E terceiro, a suástica, que funcionava como o manual de instruções, o diagrama dinâmico dessa ordem cósmica. Um símbolo que para eles não vinha do Sol ou de outras culturas, mas era desenhado pela rotação eterna das estrelas em torno do polo. E o ponto principal aqui, que a gente não pode esquecer, é que esse software ideológico não era só uma viagem, uma fantasia. Ele foi a justificativa metafísica para ações muito concretas. A Operação Schatzgräber, ou Caçador de Tesouros, por exemplo, foi uma missão alemã real, no Ártico, durante a Segunda Guerra. Oficialmente, era para ser uma estação meteorológica. Mas à luz de tudo que a gente discutiu, o nome Caçador de Tesouros ganha um peso completamente diferente. Um peso imenso. É difícil não especular, como os documentos sugerem, se o verdadeiro tesouro que eles estavam caçando não era o tempo, mas um lugar. Se não estavam, sob o pretexto do clima, usando magnetômetros e outros equipamentos, para tentar localizar a anomalia energética da Rupes nigra. Isso muda completamente a perspectiva sobre essas operações militares no Ártico. Muda tudo. O que nos leva a uma última reflexão, um pensamento para fechar. Exato. Os relatórios sugerem que essa busca pelo controle do Axis Mundi não acabou em 1945. A montanha magnética foi apenas rebatizada. Ela se tornou o eletrojato aural, um fenômeno real, estudado pela ciência, com potencial de afetar comunicações e redes de energia. A busca pelo controle de uma singularidade polar continua, só que agora com outra linguagem. Isso levanta uma questão provocadora. Se uma mitologia tão complexa pôde se disfarçar de ciência para continuar perseguindo um objetivo antigo, que outros mitos, que outras ideologias podem estar hoje escondidos sob a linguagem objetiva e neutra da pesquisa científica contemporânea? Na nossa última conversa, a gente mergulhou fundo no lado quase místico do interesse nazista no Ártico, né? Aquela busca por um centro de poder, o tal do Axis Mundi. Isso, foi uma viagem pela ideologia deles. Exato. Mas agora, eu acho que é hora de deixar esse software ideológico um pouco de lado e focar no hardware da guerra. Na razão oficial, sabe? A necessidade desesperada e totalmente pragmática que fez a Wehrmacht ir se entrincheirar naquele gelo todo. É uma mudança de cenário completa. A gente sai das bibliotecas da NREG, com aqueles mapas antigos e runas, e entra direto na sala de operações do Alto Comando Alemão. Onde a conversa é outra. Completamente. Lá não se falava de mitos, mas de física atmosférica, de pressão barométrica e da sobrevivência de frotas inteiras. Perfeito. E é aí que entra o tema de hoje, que os próprios documentos alemães chamam de Wetterkrieg, a guerra meteorológica. Um nome que soa estranho, né? Muito. Uma guerra que não é travada com balas, mas com barômetros, com dados de rádio. Só que, pelo que a gente vê, essa frente de batalha invisível era absolutamente determinante. Determinante é a palavra certa. Para o alto comando alemão, e aqui eu falo principalmente da Marinha e da Força Aérea, os dados do clima que vinham do Ártico não eram um mero apoio, um bônus. Era algo mais fundamental. Era um imperativo estratégico existencial. Para eles, não saber se uma tempestade estava vindo não era um inconveniente. Era muitas vezes uma sentença de morte. A falta desses dados podia literalmente aniquilar uma operação inteira antes mesmo dela começar. Ok, isso é bem forte. Como é que uma simples previsão do tempo podia ter um peso tão gigantesco assim? O que tinha de tão especial no clima do Ártico para colocar eles numa desvantagem tão grande? Então, a resposta está numa coisa bem básica, que a gente aprende na escola, mas que na guerra virou uma arma. A física do nosso planeta. Certo. A dinâmica do clima no hemisfério norte é dominada por um fenômeno chamado ventos de oeste, os westerlies. Eles sopram de forma consistente do oeste para o leste, da América para a Europa. Ah, entendi. Quer dizer que o clima que vai chegar na França ou na Noruega amanhã está se formando hoje em cima do Canadá, da Groenlândia, no meio do Atlântico. Exatamente. E quem é que controlava todos esses lugares? Os aliados. Eles tinham estações meteorológicas na América do Norte, na Groenlândia, na Islândia. Em todos os pontos de origem do clima. Isso.
deu a eles uma coisa que parecia ficção científica na época. Um tipo de telescópio temporal. Eles viam as tempestades nascendo com dias de antecedência. Podiam prever com uma precisão incrível quando e onde o mau tempo ia atingir a Europa. E a Alemanha, ali presa no meio do continente, não tinha acesso a nada disso. Ela estava, na prática, de costas para a tempestade que vinha na direção dela. Perfeito. Eles sofriam do que os estrategistas chamam de cegueira meteorológica. O clima que vinha do Atlântico era uma caixa preta para eles. E essa assimetria de informação, essa desvantagem colossal, forçou eles a tomarem medidas extremas. Que é onde entram as estações secretas no Ártico. Exato. Medidas desesperadas. Essa cegueira parece uma desvantagem teórica, assim, enorme. Mas teve algum momento, uma grande batalha, um ponto de virada, onde essa falta de dados realmente mudou o resultado de forma catastrófica para eles. Teve o momento mais catastrófico de todos, o dia D. A invasão da Normandia em junho de 1944. A Operação Overlord. A maior invasão anfíbia da história. A gente está falando de milhares de navios, centenas de milhares de soldados. Lançar essa força toda no Canal da Mancha, que é famoso pelo tempo horrível, exigia uma janela de tempo bom. E não apenas bom, tinha que ser perfeito. E achar essa janela era o trabalho dos meteorologistas, imagino. Sim, e a pressão devia ser inimaginável. Do lado aliado, uma equipe liderada pelo capitão James Stagg tinha acesso a todos os dados do Oeste. Eles viram 2 tempestades gigantescas vindo pelo Atlântico. Certo. Mas eles também viram uma brecha. Uma crista de alta pressão muito estreita, uma pequena pausa de 24, talvez 36 horas entre as 2 tempestades. Eisenhower apostou tudo nessa previsão e mandou iniciar a invasão no dia 6 de junho. Ok. E do lado alemão, o que os meteorologistas deles estavam vendo? Bom, eles viram a primeira tempestade, a que atingiu o canal nos dias 4 e 5. Só que sem nenhum dado vindo do Atlântico para dizer o que vinha depois, eles fizeram a única previsão lógica que podiam. Que o mau tempo ia continuar. Exatamente. Que ia continuar por vários dias. Para eles, uma invasão naquelas condições era impossível. Espera um pouco. Com base nessa previsão, o que o comando alemão fez? Relaxou. Eles baixaram o nível de alerta em toda a muralha do Atlântico. Muitos oficiais superiores foram dispensados e o mais inacreditável de tudo, o marechal de campo Erwin Rommel... O Rommel? O comandante da defesa? O próprio. Ele decidiu que era uma boa oportunidade para ir para casa, na Alemanha, comemorar o aniversário da esposa dele. Você tá brincando. O comandante da defesa da muralha do Atlântico tirou uma folga porque a previsão do tempo era de chuva. Exatamente. Quando as primeiras notícias dos desembarques chegaram, muitos no comando alemão acharam que era um blefe, uma distração. Por quê? Porque o tempo estava impossível para uma invasão. Essa previsão errada, causada diretamente pela cegueira meteorológica, deu aos aliados as horas cruciais de que precisavam. Uau, isso é impressionante. Uma previsão do tempo errada mudou o curso da guerra em terra. Mas eu fico imaginando que no mar, onde os navios estão totalmente à mercê dos elementos, esse problema devia ser ainda mais crítico, especialmente para os U-boats. Era o pão de cada dia deles. Para os submarinos, a meteorologia não era sobre uma grande batalha. Era sobre a letalidade de cada patrulha, de cada missão. A eficácia da famosa tática de matilha, a Rudeltaktik, dependia inteiramente do clima. Mas de que forma? Eu sempre imaginei um submarino como algo que opera debaixo d'água, meio imune ao que acontece na superfície. Mas eles passavam a maior parte do tempo na superfície, principalmente à noite, para recarregar as baterias, para ter mais velocidade. E aí o clima era uma faca de 2 gumes. Como assim? Uma tempestade, um mar agitado. Podia ser ótimo para se esconder, dificultava a detecção visual, mas ao mesmo tempo tornava quase impossível mirar e lançar um torpedo com precisão. As ondas jogavam o submarino para todo lado. E o céu limpo, mar calmo? Era o pior pesadelo de um comandante de U-boat. Nessas condições, eles eram alvos fáceis para a aviação de patrulha aliada, que era a maior ameaça deles. A cobertura de nuvens era literalmente o escudo deles.
Além desse perigo de ser visto, imagino que o tempo ruim tivesse outros impactos mais logísticos. Um U-Boat não é um navio enorme, né? Não mesmo. E o custo era altíssimo, principalmente em combustível. Navegar na superfície contra ventos fortes e ondas de 10 metros aumentava drasticamente o consumo de diesel. E diesel era um recurso preciosíssimo. Menos tempo de patrulha. Exatamente. Mais combustível gasto para lutar contra o mar significava menos tempo na zona de caça. Previsões precisas permitiam que eles otimizassem as rotas para contornar o pior do tempo, economizando combustível e maximizando a chance de sucesso. Ok, então os dados eram vitais. Mas como eles obtinham e enviavam esses dados do meio do oceano sem se expor? Cada transmissão de rádio não era como acender um sinalizador no escuro para os caçadores de submarinos? Era exatamente isso. E aqui a gente entra num grande paradoxo da guerra submarina. Os dados eram tão cruciais que o almirante Carlo Dönitz, o comandante da força, autorizou o risco mortal dessas transmissões. Mesmo sabendo do perigo. Sim, porque eles precisavam dos dados. Mas você tem razão, cada transmissão era um convite à morte. Os aliados tinham um sistema de radiogoniometria de alta frequência, o HFDF, apelidado de Huffy Duffy, Que rastreava o sinal. e triangulava a posição de um rádio em transmissão em questão de minutos. Então eles estavam presos. Precisavam falar. Mas falar os matava. Como resolveram isso? Com inovação sob pressão, os alemães desenvolveram um sistema genial de códigos meteorológicos curtos e comprimidos, os Wetterkurzschlüssel, ou WKS. Um código específico para isso. Sim. Ele permitia converter um relatório meteorológico completo, pressão, temperatura, vento, nuvens, numa sequência de pouquíssimas letras. Essa mensagem minúscula era criptografada pela Enigma e enviada numa transmissão de rajada, que durava só alguns segundos. Rápido demais para ser rastreado. Essa era a ideia, que o sinal desaparecesse antes que os operadores de Huffy Duffy conseguissem uma triangulação precisa. Era uma corrida tecnológica constante. Fascinante. Mas e os navios grandes? Os monstros como o couraçado Tirpitz, que ficavam escondidos nos fiordes da Noruega. Eles certamente dependiam desses dados tanto quanto. Talvez até mais, porque as apostas eram mais altas. A estratégia para esses navios era a da frota em potência. O Tirpitz não precisava nem sair do fiord para ser uma arma. A simples ameaça da saída dele Já era o suficiente. já obrigava a Marinha Real Britânica a manter uma força naval gigantesca no Mar do Norte só para vigiá-lo. Ele paralisava recursos inimigos só por existir. Mas para ele de fato sair atacar, o clima tinha que ser perfeito. Perfeito e muito específico. Para atacar os comboios do Ártico, que levavam suprimentos para a União Soviética, o Tirpitz precisava de uma janela meteorológica muito estreita. Ele precisava de nevoeiro ou nuvens baixas para sair do fiord sem ser visto por aviões. E de céu limpo para poder atirar em mar aberto. Exatamente, precisava de boa visibilidade para usar os canhões gigantescos que dependiam de mira ótica. E essa ameaça, esse "e se o tempo ajudar e ele sair", levou a um dos maiores desastres navais dos aliados, certo? O comboio PQ-17. O desastre do PQ-17, em julho de 1942, é talvez o exemplo mais brutal do poder da inteligência meteorológica. A inteligência britânica interceptou os sinais que, combinados com previsões de tempo favorável, os convenceram de que o Tirpitz estava saindo para interceptar o comboio. E em pânico, o almirantado em Londres tomou uma decisão. A decisão mais desastrosa da guerra naval no Ártico. Eles enviaram uma ordem que assombra a história da Marinha Real até hoje. Comboio deve se dispersar. O que isso significava na prática? Eles disseram para esses navios mercantes lentos, mal armados, para se separarem e tentarem a sorte sozinhos, abandonando a escolta militar. Exatamente isso. A lógica era que alvos dispersos seriam mais difíceis de achar. Mas o que aconteceu foi o oposto. Ao se dispersarem, eles se tornaram presas fáceis, isoladas, perderam a proteção mútua. O que se seguiu foi uma carnificina, foi uma caçada. E quem os caçou? O Tirpitz nunca apareceu, né?
O Tirpitz nem precisou disparar um tiro, a simples ameaça dele fez o trabalho. Os navios dispersos foram caçados um a um, metodicamente pela Luftwaffe e pelos U-boats que já estavam na área. Foi um tiro ao alvo que durou dias. De 35 navios, 24 foram afundados. Uma catástrofe. E a própria Luftwaffe, que causou a maior parte da destruição, também dependia desses dados meteorológicos para poder operar. Crucialmente, os bombardeiros, torpedeiros que operavam do norte da Noruega precisavam saber exatamente a cobertura de nuvens sobre o mar para lançar seus ataques. Sem a previsão correta, os aviões nem decolavam. Então, o que fica claro com tudo isso é que a guerra meteorológica não era uma nota de rodapé na história. Era o palco central. Sem dúvida. A necessidade de saber se uma tempestade vinha ou se o céu ia estar limpo era uma questão de vida ou morte, ditando o ritmo de algumas das maiores operações da guerra. Da Normandia ao Ártico, o controle da informação do clima foi uma arma tão poderosa quanto um couraçado. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para os dias de hoje, né? Na Segunda Guerra, a gente viu como a cegueira meteorológica, de um lado, deu uma vantagem decisiva ao outro. Hoje, com satélites, com inteligência artificial, com dados globais instantâneos, A guerra pelo clima não desapareceu. ela só evoluiu. A questão agora não é mais quem pode ver a tempestade se formando. A questão é quem pode cegar o sistema de informação do adversário, quem pode corromper os dados, negar o acesso aos satélites. A batalha pela visibilidade, seja ela atmosférica ou digital, continua sendo um princípio fundamental do conflito moderno. Na nossa última conversa, a gente fechou com a narrativa oficial, né? Os nazistas instalaram dezenas de estações no Ártico por um motivo tático, simples: prever o tempo. Exato. Uma necessidade militar clara para a guerra no Atlântico fazia todo sentido. Pois é, mas agora vamos fazer algo diferente. Vamos olhar para a tecnologia em si como um perito forense, examinando uma evidência, sabe? E é aí que a história oficial começa a balançar, porque surgem perguntas muito, muito estranhas. Exato. Por que esse equipamento era tão superdimensionado? Tão exagerado para o que supostamente deveria fazer? Exatamente. A partir de agora, a nossa análise deixa de ser só histórica e vira quase uma análise de engenharia. Uma arqueologia tecnológica, se quiser. Gostei do termo. A gente vai abrir a caixa preta. Vamos abrir. Dissecar as especificações técnicas do hardware. Porque é justamente nessas discrepâncias, nesses detalhes que parecem um completo exagero, que a gente encontra a base para a teoria do duplo uso. Que é a ideia de que a rede meteorológica era uma fachada. Uma fachada espetacular para uma missão muito mais ambiciosa e, vamos ser sinceros, muito mais estranha. Ok, então vamos começar pela peça central, o coração dessas estações automáticas, as Wetterfunkgerät-Land, as WFL. Isso. A mais famosa delas talvez seja a estação Kurt, aquela instalada secretamente no Canadá, né? O motor dessa máquina era o transmissor Lorentz 150FK. O nome já dá uma pista, 150. Exato, 150 watts de potência de saída. E a gente precisa colocar isso em perspectiva. Estamos falando da década de 1940, tá? Certo. Para uma estação remota, operada por bateria, largada no meio do nada congelado, 150 watts é uma potência, assim, monumental. E para quem não é da área de rádio, o que isso significa na prática? Qual era o padrão da época? Ótima pergunta. Para comparar, os rádios de campo dos aliados, tipo os que a resistência francesa usava para falar com Londres, operavam com 5 a 20 watts. Só isso? Só. E já era mais que suficiente para comunicação de longa distância em código Morse, atravessava centenas de quilômetros. Os alemães estavam usando no mínimo 7 vezes mais potência do que o necessário. E aí entra o problema da energia, imagino. Manter qualquer coisa funcionando no frio do Ártico já é um pesadelo. Um pesadelo. Alimentar um transmissor de 150 watts por 6 meses. Como eles fizeram isso? A logística disso só é impossível. Impossível é uma boa palavra. O desafio energético era tão absurdo que a Siemens ela teve que desenvolver uma tecnologia de ponta só para essa missão. Que seria? Baterias de níquel-cádmio de altíssima densidade. Algo raríssimo na época.
E elas vinham em cilindros gigantes, cada um pesando 100 quilos. 100 quilos cada cilindro. Cada um. A estação Kurt tinha 10 desses cilindros. Peraí, 10 cilindros de 100 quilos. Você tá me dizendo que eles levaram uma tonelada, literalmente uma tonelada de baterias pro meio do Canadá? Exatamente. 1 tonelada de baterias, para alimentar um transmissor que enviava um sinal de 2 minutos a cada 3 horas. Meu Deus. É uma abordagem de força bruta que desafia qualquer lógica de engenharia. É como usar um motor de caminhão para fazer um relógio de pulso funcionar. Completamente desproporcional. Certo, essa é a anomalia. Mas e a explicação convencional, a desculpa oficial, digamos? A explicação oficial existe. Ela se baseia num fato real. A ionosfera do Ártico é um ambiente eletromagnético caótico. Cheia de tempestades magnéticas, auroras. Exato. Então, a justificativa seria que os 150 watts era uma apólice de seguro, uma força extra para perfurar essa interferência e garantir que o sinal chegasse na Europa. O que, à primeira vista, não parece tão absurdo. Eles estavam sendo super cautelosos. Parece, mas não se sustenta quando você olha os outros detalhes. E o que a teoria do duplo uso diz? Que essa força toda não era para furar a interferência, mas para... Criar alguma coisa. Quase isso. A teoria diz que os 150 watts não eram só para comunicação. Eram para atuar como um sinal de estímulo. A estação não estaria só medindo e enviando dados. Ela estaria fazendo uma sondagem ativa. Sondagem ativa? Tipo, não era um rádio, era mais como um sonar, só que para a atmosfera. A analogia com o sonar é perfeita. Perfeita. A estação estaria enviando pulsos de energia para pingar a ionosfera. Para provocar uma resposta. Exato. E medir essa resposta. Que resposta? Uma resposta ressonante do centro magnético polar, a tal da Rupes Nigra, que eles tanto procuravam. Então a estação funcionaria como um aquecedor ionosférico primitivo, um proto-HAARP. Basicamente isso. Essa alta potência é a assinatura de sistemas de modificação ionosférica, não de um simples rádio meteorológico. Que loucura! Então a potência é a primeira pista, mas tem mais. Você apontou outro detalhe técnico que chama muito atenção, a frequência fixa, 3.940 kHz. Uma escolha muito específica. Extremamente específica e, do ponto de vista da engenharia de rádio, uma escolha bizarra. Bizarra por quê? Essa frequência está no que a gente chama de banda de 80 metros. Ela é ótima para uma coisa: comunicação regional usando uma técnica chamada NV. NVS. E como isso funciona? É tipo jogar uma bola bem para cima para ela cair perto em vez de arremessar longe? Exatamente essa a analogia. O sinal sobe e desce quase como um guarda-chuva, cobrindo umas centenas de quilômetros. Perfeito para falar com um batalhão na cidade vizinha. Mas não para ir do Canadá para a Alemanha. De jeito nenhum. É uma péssima escolha, porque essa faixa de frequência é a que mais sofre com a absorção pela aurora. O sinal simplesmente morre no caminho. Então, para uma comunicação de longa distância, do Ártico para a Europa, essa seria uma das piores escolhas possíveis. Sem dúvida. A escolha lógica, o que qualquer engenheiro faria, seria usar frequências mais altas, entre 10 e 20 MHz. Essas frequências saltam nas camadas mais altas da ionosfera com menos perdas. É como pegar uma rodovia pavimentada em vez de uma estrada de lama. Exato. Usar 3.94 MHz de propósito é colocar o sinal bem no meio da zona de interação da aurora. É um risco enorme se o seu único objetivo é a clareza da comunicação. O que nos leva de volta à mesma questão. Por que eles escolheriam a pior frequência de propósito? Isso não faz sentido. A não ser que o objetivo não fosse evitar a aurora, mas sim interagir com ela. E aqui está o ponto-chave. A teoria postula que 3940 kHz foi escolhida não pela propagação, mas pela capacidade de interagir com o eletrojato auroral. O que seria esse eletrojato? Pense numa corrente elétrica gigantesca, um rio de elétrons fluindo na ionosfera polar. A ideia era que essa frequência pudesse ter uma ressonância harmônica com as frequências geomagnéticas associadas à Rupes Nigra. Então eles não estavam apenas falando. Eles estavam cutucando o sistema.
e ouvindo como seu próprio sinal era distorcido ou modulado pelo vórtice polar. Estavam usando a própria ionosfera como um sensor gigante. Isso é de uma genialidade assustadora. Ok, então as estações automáticas já são um universo de anomalias. Mas não eram só robôs, né? Havia missões tripuladas. E uma delas tem um nome que parece de filme: Schatzgraber, o caçador de tesouros. Exato. Instalada na Terra de Alexandra, um lugar absurdamente remoto. E sim, o nome é uma bandeira vermelha gigante. Qual a história oficial para o nome? A história diz que veio do líder da equipe, um homem chamado Schatz. Só que isso vai contra a doutrina militar da época, que evitava usar nomes diretos em codinomes por segurança. Então, o tesouro poderia ser um duplo sentido. Enorme a possibilidade. O tesouro podia ser o conhecimento ou a energia do centro polar que eles tanto buscavam. E a história do fim dessa base é ainda mais estranha. A narrativa oficial para a evacuação de emergência é que a tripulação inteira adoeceu, ao mesmo tempo. E a causa? Triquinose, por terem comido carne de urso polar crua. O que, vamos combinar, beira o ridículo. Beira o ridículo. A equipe era a elite de especialistas em sobrevivência no Ártico. Gente como Hans Robert Knospel, um biólogo experiente. Eles sabiam perfeitamente dos perigos. Espera um pouco. Uma equipe inteira de especialistas cometendo um erro de principiante. Todos ao mesmo tempo. Isso soa muito conveniente como desculpa. Muito. A teoria alternativa é que a doença do urso polar foi uma história de cobertura para algo bem mais grave. Tipo o quê? Talvez envenenamento por radiação ou efeitos psicotrônicos bizarros causados por algum gerador experimental que eles levaram para lá para tentar estimular a Rupes nigra. E a evacuação de emergência apoia isso? Totalmente. Foi uma operação logística desesperada, com submarinos, um avião Condor de longo alcance pousando no gelo. Isso sugere que o pessoal era valioso demais e que o experimento saiu perigosamente do controle. E além dos instrumentos meteorológicos padrão, eles tinham equipamentos mais exóticos lá em Schatzgraber. Tem, e isso está documentado. Registros da Ahnenerbe, que patrocinava a missão, confirmam o uso de teodolitos magnéticos e, mais importante, variômetros. Certo, uma bússola aponta a direção. O que um variômetro faz? Um variômetro não se importa com a direção. Ele mede flutuações minúsculas na força, na intensidade do campo magnético. Ah, entendi. Eram as ferramentas perfeitas não para navegar, mas para procurar a assinatura de um vórtice magnético, um lugar onde o campo se comporta de forma anômala, exatamente como a Rupes nigra era descrita. Então não era para saber onde é o norte, mas sim o quão forte o norte está puxando ali. Perfeito, é exatamente isso. Sabe, para a gente ter uma noção real do quão estranho tudo isso era, talvez a melhor coisa seja comparar com o que a gente usa hoje para fazer a mesma coisa. A comparação é a prova definitiva. É como comparar um martelo de forja com um bisturi a laser. Vamos pegar a WFL de 1943 e colocar do lado de uma estação meteorológica automática moderna, uma AWS. Perfeito. Vamos fazer um bate-bola rápido. Primeiro, potência. Nazista, 150 watts. Moderna, menos de 5 watts para comunicação via satélite. A estação nazista usava no mínimo 30 a 50 vezes mais energia. Uma era um grito, a outra é um sussurro. Exato. Segundo item. Frequência, nazista, 39,40 kHz na faixa de HF para interagir com a ionosfera. Moderna, 1,6 GHz ou 401 MHz em UHF. Frequências escolhidas para o exato oposto. Atravessar a ionosfera com um mínimo de interação. Filosofias completamente opostas. E por último, a antena. O mastro vertical nazista de 10 metros que funciona como uma sonda acoplada ao solo. A antena moderna. Um PET minúsculo de 15 centímetros que cabe na palma da mão. A abordagem nazista era de alto impacto, um berro eletromagnético. A moderna é de baixo impacto, para observar sem perturbar. Então, quando a gente olha para esses dados, a conclusão parece inevitável. Eles não estavam apenas observando o clima. Nem de longe. Eles estavam interagindo ativamente com o ambiente eletromagnético. A WFL não era um termômetro, era uma sonda. Era uma ferramenta de prospecção geofísica disfarçada. Ok, vamos recapitular o caso que montamos aqui.
a potência absurda do transmissor, a escolha arriscada e contraintuitiva da frequência. A instrumentação suspeita, as histórias de cobertura bizarras, o próprio nome da estação, Caçador de Tesouros. E, por fim, o contraste gritante com a tecnologia moderna. Cada peça desse quebra-cabeça técnico aponta para uma missão que ia muito, muito além da previsão do tempo. Exatamente. A guerra meteorológica, com sua necessidade tática inegável, forneceu a cobertura perfeita para o que pode ter sido uma secreta e desesperada guerra magnética. Uma busca pela Rupes Nigra. Uma busca impulsionada pela ideologia da Anerby para localizar essa lenda e talvez controlar a própria energia geomagnética do planeta. E o mais fascinante é que essa busca não estava só em mitos e documentos ocultistas. Ela estava soldada nos circuitos, gravada nos comprimentos das antenas e impressa nas especificações de engenharia da tecnologia deles. Nossa! O verdadeiro mapa do tesouro não estava num pergaminho, mas no diagrama elétrico. Na nossa última conversa, a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Sobre as estações meteorológicas nazistas lá no Ártico. Sim, tinha algo que não fechava. Exato. Uma engenharia que parecia um exagero. Um transmissor de 150 watts só para mandar dados de temperatura. Hoje, sei lá, um celular faz mais com muito menos. Exatamente, a comparação é gritante. É como usar um canhão para acertar uma mosca. Essa abordagem de força bruta, com 150 watts, numa época em que cada watt era precioso, sugere que o objetivo real talvez não fosse só saber se estava frio no laboratório, né? Pois é. A grande questão que ficou no ar foi o que mais eles estavam tentando fazer com toda aquela energia. Uhum. E é esse fio que a gente vai puxar agora. Como é que a gente sai de um rádio, assim, aparentemente simples, perdido no gelo em 1943, e chega em tecnologias que hoje, estão por toda parte e geram debates acalorados, tipo o HARP e 5G? Então, Pelo que as fontes indicam, o fio dessa meada toda começa com uma figura central. Um nome que a maioria das pessoas, eu diria, nunca ouviu. Dr. Hans Splendel. o que é fascinante nisso é que não é só uma evolução de aparelhos, sabe? De uma tecnologia que ficou mais potente. É uma continuidade de pensamento quase filosófica. Uma mudança de paradigma. Exatamente. A ambição nazista, com aquele rádio de alta potência, era uma tentativa de surfar nas correntes magnéticas naturais do planeta, de se alinhar com a ionosfera para tirar vantagem dela. A ambição moderna, que é descendente direta disso, não quer mais surfar. Ela quer criar onda. Ela quer criar onda, a gente sai de uma tentativa de sincronização para uma de dominação da ionosfera. Certo, vamos com calma para desempacotar isso. Dominação da ionosfera nos anos 40 soa como pura ficção científica. De onde veio essa ambição? Tinha que ter uma mente visionária por trás. Quem era esse Hans Splendel? Hans Splendel era o chefe, o diretor nacional de pesquisa em alta frequência do Terceiro Reich. As fontes até acreditam a ele a popularização do termo ionosfera nos círculos militares e científicos. Sério? Sim. A grande sacada dele, o estalo, que mudou tudo, foi parar de ver a ionosfera como um espelho passivo no céu que só servia para refletir sinal de rádio de um ponto a outro. Ele começou a enxergar aquilo como um tabuleiro de xadrez, um campo de batalha estratégico. E essa mudança de visão teve consequências bem práticas e aterrorizantes, não é? É aí que entram aqueles sistemas, o X-Garret e o Y-Garret. Exatamente. Foi a primeira aplicação dessa filosofia. Esses sistemas permitiram que a Luftwaffe bombardeasse cidades como Coventry, na Inglaterra, à noite, com uma precisão que era, impensável na época. E como funcionava? A analogia mais simples é perfeita. Imagina que você está num quarto escuro. Se você acender 2 lanternas e cruzar os feixes, o ponto de luz na parede fica muito mais brilhante, marcando um X, certo? Certo. Os bombardeiros alemães voavam seguindo um feixe de rádio contínuo, e quando cruzavam outros feixes de outras bases, eles sabiam o ponto exato para soltar as bombas. Ou seja, ele transformou o céu invisível numa espécie de GPS analógico para destruição. Perfeito. E o conceito por trás disso é semente de tudo que veio depois.
Pauland criou com válvulas e antenas o avô do que hoje a gente chama de beamforming. A capacidade de focar energia. Isso, a capacidade de focar e direcionar energia eletromagnética para guiar um objeto físico. Essa é a linhagem tecnológica direta que nos leva às antenas de matriz faseada, as Phased Arrays, que são o coração tanto do HARP quanto do 5G. Nossa. E ele foi ainda mais longe. Ele entendeu que essa guerra eletromagnética dependia do Sol. Junto com outro cientista, o Carl Otto Kippenheuer, o Plendl criou uma rede de observatórios solares por toda a Europa ocupada. Para quê? Ele queria prever tempestades solares, para que os sistemas dele não falhassem no meio de um ataque. Ele estava fazendo previsão de clima espacial para fins militares, em 1942. Cara, aqui a história fica realmente impressionante. O Plendl tinha a teoria, a intenção de usar a ionosfera como arma. Mas uma coisa é a ideia, outra é provar que é possível. Como eles descobriram que dava mesmo para alterar a ionosfera em grande escala? Não só usar como espelho, mas modificar fisicamente o céu. E aí vem uma das maiores e mais brutais ironias da história. A prova de que a tese do Plendl estava correta não veio de um experimento alemão ultra secreto. Vê de onde então? Veio dos céus da própria Alemanha, como resultado das ações dos seus inimigos. Estudos bem recentes da Universidade de Reading, no Reino Unido, trouxeram um dado que parece inacreditável. Que é? Os bombardeios massivos dos aliados sobre as cidades alemãs, tipo Berlim, Dresden, foram eventos tão cataclísmicos que eles literalmente rasgaram e alteraram a física da ionosfera, a mais de 1.000 quilômetros de altitude. Pera um pouco, como assim? Bombas explodindo no chão afetaram algo que está quase na fronteira do espaço? Isso parece contraintuitivo. Totalmente. Como os cientistas da época não perceberam isso? Foi algo que a gente só conseguiu comprovar com tecnologia moderna, olhando para trás. Exatamente isso. Na época, eles não tinham as ferramentas para medir em tempo real. Foi uma descoberta retrospectiva. O mecanismo é pura física. As ondas de choque de centenas de milhares de toneladas de explosivos não se espalham só para os lados. Elas sobem. Elas também se propagam para cima, como uma ondulação numa lagoa, só que na vertical. Essas ondas de choque viajaram pela atmosfera e chegaram lá na termosfera aquecendo o plasma. E esse aquecimento? Esse aquecimento repentino reduziu a densidade de elétrons na ionosfera, basicamente abrindo buracos temporários nela. Segundo os estudos, cada grande ataque aéreo liberava a energia de 300 relâmpagos de uma vez. Uau! Então, sem querer, os aliados provaram o conceito do Plendl da forma mais devastadora possível. Foi a validação involuntária da tese. A humanidade descobriu, do pior jeito, que suas ações na superfície podiam tocar o céu. E aí a pergunta seguinte é óbvia. Lógica e imediata. Se bombas químicas fazem isso de forma caótica, acidental, será que a gente consegue fazer de propósito, com precisão cirúrgica, usando ondas de rádio? E o HARP é a resposta para essa pergunta. É a resposta categórica para essa pergunta. Então vamos fazer essa comparação direta para a gente ter uma noção da escala. Qual é o pulo tecnológico que a gente dá do transmissor de 150 watts da estação nazista lá no Ártico para o HARP no Alasca? Os números são de outra dimensão. Impotência. O rádio Lawrence, da estação WFL, tinha 150 watts. O HARP tem 3,6 milhões de watts. Nossa! É um aumento de 24.000 vezes. É a diferença entre uma lâmpada e a energia para uma cidade pequena. E a antena? Em antena, a estação nazista usava um mastro de metal de 10 metros. O HARP usa uma floresta de 180 antenas especiais, trabalhando juntas numa matriz faseada ou phased array. Certo. E o mais importante é a função. O rádio Lawrence transmitia a informação. O HARP modifica o ambiente. Ele é projetado para aquecer o plasma da ionosfera até o ponto de brilhar. Não é mais sobre comunicação, é sobre engenharia planetária. E essa tecnologia de matriz faseado, phased array, que permite ao HARP focar toda essa energia num ponto minúsculo do céu. A origem dela também volta para a mesma época.
É aqui que o círculo se fecha de forma assustadora. A linhagem é direta e documentada. O primeiro radar de phased array operacional do mundo foi o Fumig 442, o Mamute. O Mamute. Sim, desenvolvido pela Alemanha em 1944, era uma parede gigante de antenas fixas que podia varrer o céu eletronicamente sem nenhuma parte móvel. Era uma tecnologia décadas à frente do seu tempo. Se você olhar uma foto do Mamute e uma foto do HARP, a semelhança conceitual é inegável. Então, o HARP é... É, na essência, um radar Mamute virado de barriga para cima e com a potência amplificada milhares de vezes. A semente já estava toda lá. Isso é incrível. Então, o projeto do HARP não é uma invenção do zero. É, na verdade, a realização de um conceito de 80 anos, só que com uma potência que, putz, os engenheiros daquela época não podiam nem sonhar. Exato. Mas então, qual o objetivo prático de tudo isso? Para que tocar o céu dessa forma? O alvo principal é uma corrente elétrica natural, gigantesca, que flui na ionosfera sobre os polos. Ela é conhecida como eletrojato auroral. Ligada às auroras boreais? Isso. Ao aquecer seletivamente partes desse eletrojato, o HARP consegue modular essa corrente como se estivesse girando um botão de volume. Ao fazer isso, ele transforma o próprio eletrojato numa antena virtual gigantesca. Espera aí, isso é impressionante. Então, em vez de construir uma antena de dezenas de quilômetros, o que seria impossível, Fisicamente impossível. eles usam a própria física do planeta a seu favor, desenhando uma antena no céu, é isso mesmo? É exatamente isso. E essa antena virtual no céu é capaz de emitir ondas de frequência extremamente baixa, as ondas ELF. E o que essas ondas fazem? Ondas ELF têm duas propriedades incríveis e muito úteis militarmente. Elas conseguem penetrar centenas de metros de água do mar. Comunicação com submarinos? Exato. Submarinos nucleares que antes ficavam surdos em grandes profundidades. E elas também conseguem penetrar quilômetros de rocha, permitindo fazer uma espécie de tomografia da crosta terrestre. Para mapear bunkers subterrâneos, talvez? Ou depósitos minerais. Na prática, a busca mítica pela Rupes nigra, a montanha magnética no polo, acabou. Eles não precisam mais encontrá-la. O HARP simula uma, instrumentalizando o campo magnético do próprio planeta. Ok. Então, o HARP é a força bruta. Um instrumento de poder colossal focado num ponto para manipular o ambiente em macroescala. Mas as fontes falam que essa mesma filosofia de controle está sendo aplicada de uma forma diferente. Quase o oposto, certo? Mais sutil e distribuída. É aí que o 5G entra na história. Perfeitamente. Se o HARP é o martelo cirúrgico, o 5G é a poeira inteligente distribuída. A tecnologia 5G também se baseia no mesmo princípio fundamental do beamforming de Hans Plandl. A mesma ideia. Risco para o céu são milhões, talvez bilhões, de pequenos feixes de energia sendo constantemente direcionados da antena para cada dispositivo individual e de volta. E como esse beamforming individualizado do 5G se traduz em vigilância no Ártico, que era o palco original dessa história toda? A aplicação se conecta diretamente com a nova corrida geopolítica pelo Ártico. Existe um projeto multinacional em andamento, às vezes chamado de Rota da Seda Polar Digital. Certo. O plano é instalar milhares de quilômetros de cabos de fibra ótica e sensores 5G no leito do Oceano Ártico. A justificativa oficial é melhorar a conectividade, né? Com o derretimento do gelo, abrindo novas rotas comerciais. Mas esses cabos têm um duplo uso, imagino. Exato. Esses cabos de fibra ótica modernos podem ser usados como sensores acústicos distribuídos, ou DAIs. A tecnologia é genial. Eles enviam pulsos de laser ultra rápidos pelo cabo e medem o padrão de luz que é refletido de volta. E qualquer vibração? Qualquer vibração, mínima, no leito do mar, como a assinatura acústica de um submarino passando a quilômetros de distância, altera esse padrão de reflexão de forma minúscula, mas perfeitamente detectável. Então cada metro do cabo vira um microfone. Essencialmente, sim. Cada metro do cabo de dados se torna um microfone hipersensível. O antigo Mistério do Norte, a terra da Rupes nigra, está sendo sistematicamente substituído por uma grade de vigilância digital total, em tempo real. Essa jornada é impressionante. A gente partiu de um
rádio nazista que parecia superdimensionado, passou pela descoberta terrível de que a guerra podia literalmente rasgar o céu e chegamos numa era em que a tecnologia não só observa, mas ativamente molda e usa a ionosfera como uma ferramenta. A ambição de controlar o axis mundi, o eixo do mundo, não desapareceu, só mudou de forma. E toda essa energia sendo bombeada para a ionosfera. Ela simplesmente se dissipa? Existe alguma consequência em escala planetária que as fontes mencionam? Essa é a pergunta fundamental. E aqui a gente entra num território mais especulativo, mas que as fontes trazem como uma linha de raciocínio. A síntese é que a Rupes Nigra não foi destruída, ela foi sublimada. Entendi. O conceito de um centro magnético hoje é o eletrojato auroral. E a ferramenta para controlá-lo não é mais um navio, mas uma grade de energia invisível. O objetivo, que antes era quase esotérico, passou do mito e da mecânica para o silício e o plasma. Certo. E isso nos leva a esse pensamento final provocativo que você mencionou. Se a gente pensar no planeta como uma máquina complexa, ele precisa de um sistema de refrigeração. Faz sentido. As fontes propõem que esse sistema de refrigeração é a vasta quantidade de água que está presa quimicamente no manto da Terra, num mineral chamado ringuita, oceanos inteiros da água. Ok. Nesse contexto, o aquecimento global poderia ser reinterpretado, não apenas como o efeito do CO2, mas talvez como um sintoma de um superaquecimento do próprio motor do sistema de refrigeração interno do planeta. A indução de energia artificial sobrecarregando o sistema. Exatamente. A indução massiva e contínua de energia por essas tecnologias ionosféricas que a gente discutiu, essa energia não some. Ela é absorvida pelo sistema planetário. E todo o sistema tem um limite de quanto calor consegue dissipar antes de começar a falhar. É uma perspectiva que conecta tudo isso diretamente à estabilidade térmica de todo o planeta. Sim, e nos deixa com uma pergunta bastante desconfortável para o futuro. Bem-vindos de volta. Na primeira parte, a gente mergulhou nos mitos, nas operações secretas no Ártico e em várias pistas tecnológicas que trouxeram a gente até aqui. Isso. Agora, a gente vai conectar todos esses pontos e a conclusão que as fontes apresentam é impressionante. No mínimo. A ideia de que a mítica montanha magnética não foi simplesmente, desmentida e esquecida, mas que ela se transformou em outra coisa. Exatamente. A palavra que uma das fontes usa e que eu acho muito precisa é sublimação. Sublimação? Sim. Não se trata de provar que a montanha, a tal da Rupes Nigra dos mapas antigos, era falsa. A teoria aqui é que a função dela... Ah, a função. Isso, a função de ser um ponto de controle central, um axis mundi do planeta, essa função foi transferida de um objeto físico, uma rocha, para uma grade tecnológica. Invisível e digital. Espera aí. Sublimação é uma palavra forte. As fontes estão dizendo que a montanha não era um mito que foi desmentido, mas algo que... evoluiu. É por aí. A justificativa está na mudança do alvo. O objetivo deixou de ser encontrar um lugar geográfico específico. Certo. Em vez disso, o foco passou a ser um processo natural. Pensa no eletrojato auroral. O eletrojato? Já falamos dele. Mas só para recapitular, o que é mesmo? Imagina um rio de eletricidade pura. Assim, uma corrente gigantesca que flui naturalmente na alta atmosfera lá sobre os polos. Uhum. Ela está ligada ao campo magnético da Terra. A teoria é que os cientistas perceberam que não precisavam de uma montanha magnética física se pudessem, manipular diretamente esse fluxo de energia. Entendi. A montanha de hoje não é uma rocha. Não. É a própria infraestrutura que consegue modular esse rio elétrico no céu. Faz sentido. O objetivo não é mais chegar a um lugar, mas sim controlar uma força. Isso me leva àquela distinção que as fontes fazem entre a abordagem da era nazista e a moderna. A analogia dos surfistas e arquitetos. É uma analogia perfeita, né? Para entender a mudança de paradigma.
Totalmente. A tecnologia da Segunda Guerra, como aqueles transmissores de rádio que eles usavam, era relativamente fraca. Eles estavam tentando surfar as ondas eletromagnéticas que já existiam na ionosfera. Eles queriam se sincronizar com o sistema, certo? Exatamente. Ouvir as frequências, talvez usar essas correntes naturais para navegação, comunicação. Eles eram reativos. Eles eram, como uma das fontes diz, surfistas das ondas magnéticas, tentando pegar carona em algo muito maior que eles. Isso. O que me faz pensar que hoje a gente não tá mais surfando, né? A ambição mudou. Mudou completamente. Hoje, a abordagem não é de sincronia, é de domínio. Domínio. As tecnologias que as fontes apontam, como o sistema HARP e as redes 5G, elas não tentam pegar carona nas ondas, elas se tornaram os arquitetos das ondas. Arquitetos. Com potências de energia na casa dos gigawatts e tecnologias de antena muito avançadas, a meta não é mais ler o ambiente, é reescrevê-lo. Ok, vamos por partes aqui, porque são tecnologias bem diferentes. Como o HARP, por exemplo. Ele se encaixa nessa ideia de ser um arquiteto, ou de recriar a função da montanha? Então, o HARP, segundo a análise das fontes, funciona como uma RUPS Nigra virtual e sob demanda. Virtual e sob demanda, como assim? Em vez de uma montanha física que influencia o magnetismo local, o HARP usa uma potência imensa para aquecer uma área específica da ionosfera. Certo. Esse aquecimento transforma o próprio plasma do céu numa antena gigantesca, que pode então ser usada para gerar ondas de rádio de frequência extremamente baixa, as ondas ELF. E por que essas ondas de baixa frequência são tão importantes? Qual a vantagem de criar uma antena no céu? A vantagem é a penetração. Ondas de rádio normais não viajam bem através da terra ou da água, né? Não. Mas as ondas ELF, por terem uma frequência muito baixa, elas podem penetrar profundamente nos oceanos e no subsolo. Ah, claro, para comunicação com submarinos submersos, por exemplo. Exato, essa é a aplicação óbvia. Mas na teoria que a gente está analisando, a função é mais profunda. Qual seria? É criar um axis mundi, um eixo central artificial, capaz de interagir com o planeta num nível fundamental. Exatamente a função que os mitos atribuíam à montanha original. Ok, entendi. Então o HARP age como se fosse um bisturi de energia, criando um ponto focal poderoso e localizado no céu. Mas isso ainda é uma ação num lugar específico, lá no Alasca. Sim. Como essa ideia de arquitetura se expande para uma escala global? É aí que o 5G entra. Precisamente. Se o HARP é um martelo focado e poderoso, a rede 5G é descrita como a poeira inteligente, distribuída por todo o planeta. Poeira inteligente, gostei. E a tecnologia-chave aqui é uma coisa chamada beamforming. Beamforming. O que isso significa em termos mais simples? Imagina assim, em vez de uma lâmpada que ilumina um quarto inteiro de forma difusa, você tem um laser que pode focar toda a sua energia num único ponto com extrema precisão. As antenas 5G fazem isso com as ondas de rádio. Ah, elas direcionam feixes de energia. Exatamente, direto para um dispositivo. E o interessante é que essa tecnologia é uma evolução direta de sistemas de mira por rádio desenvolvidos, ironicamente, na Segunda Guerra. A história se repetindo com ferramentas mais potentes. Então a gente tem milhões dessas pequenas antenas, cada uma criando feixes de energia focados. Qual é a implicação disso em escala planetária? A teoria que as fontes exploram é que quando você tem milhões de antenas e milhares de satélites envolvendo o globo, todos usando essa tecnologia, você não está mais só fornecendo internet. O que se está fazendo, então? Você está, na verdade, construindo uma camada artificial ao redor do planeta, uma camada eletromagnética ou dielétrica que se sobrepõe à atmosfera natural da Terra. Uma espécie de domo tecnológico invisível. A ideia de uma jaula eletromagnética é mencionada. Isso soa bem distópico. É uma imagem forte. E qual seria o propósito de criar algo assim? É aqui que a teoria se aprofunda. A consequência potencial, segundo alguns dos materiais, seria a capacidade de modular ou até mesmo abafar a ressonância Schumann. Certo, a ressonância Schumann. O que seria exatamente?
Pense nela como o batimento cardíaco elétrico do planeta. É uma frequência de fundo natural, um pulso constante em torno de 7,83 Hz. Ok. É gerado por descargas elétricas na atmosfera. Alguns teóricos descrevem como a frequência operacional básica da biosfera. E a hipótese é que essa jaula poderia interferir nisso? A hipótese levantada é que, ao sobrepor a essa frequência natural uma camada densa de frequências artificiais, você poderia, em tese, nos desconectar do pulso da Terra e nos inserir numa realidade de frequência sintética controlada. Isso é vertiginoso. Quer dizer, a gente está falando de uma mudança de ferramentas, de transmissores a bateria no gelo para redes globais de satélites, mas o objetivo final, ele permaneceu o mesmo desde o início, essa busca pelo controle do Axis Mundi. É exatamente isso que as fontes sugerem. O objetivo esotérico, o grande prêmio, parece ser o mesmo, o domínio sobre as forças vitais do planeta. Os nazistas sonhavam com isso através de uma mistura de mito, exploração e engenharia mecânica. Eles tentavam se alinhar a um sistema que mal compreendiam. E a Era Moderna? A Era Moderna, segundo essa linha de pensamento, está buscando realizar o mesmo sonho através de silício, plasma e algoritmos. Não se alinhando, mas impondo uma nova ordem eletromagnética. Tem uma citação em uma das fontes que amarra tudo isso de forma muito concisa. Diz que a manipulação da Rupes Nigra deixou de ser uma lenda de Mercator para se tornar uma realidade operacional classificada. Essa frase é perfeita, resume a transição toda. Exato. O misticismo não foi eliminado, ele só foi modernizado e escondido à vista de todos. A busca pelo tesouro no Ártico, que deu nome à estação nazista Schatzgräber, ou Caçadora de Tesouros, Ela continua. continua, só que o tesouro hoje não é um mineral ou um artefato. O tesouro é o controle do próprio espectro eletromagnético do planeta. O esoterismo se tornou tecnológico. Então chegamos ao fim desta análise e o cenário que se desenha é impressionante. A jornada nos levou de mapas do século XVI e uma montanha mítica no centro do mundo, passando por operações secretas na Segunda Guerra, até uma grade digital invisível que, segundo as teorias que a gente explorou, busca arquitetar a própria realidade atmosférica. É uma linha do tempo impressionante quando a gente para pensar. A busca pelo controle do polo, do eixo do mundo, nunca parou. Só trocou de ferramentas. E isso nos deixa com uma última questão. Uma provocação final que emerge da teoria unificada que a gente viu. Qual seria? Se toda essa infraestrutura global está de fato aquecendo a ionosfera e sobrecarregando o sistema planetário com indução eletromagnética artificial, talvez a conversa sobre o aquecimento do planeta seja um pouco mais complexa. Mais complexa como? A provocação é a seguinte. E se o que chamamos de aquecimento global não for apenas uma questão de emissões de carbono? Ok. Segundo essa teoria, poderia ser também um sintoma de febre. O superaquecimento de um sistema planetário que não consegue mais dissipar o calor extra. Não apenas o calor do Sol, mas também o calor gerado por essa imensa máquina eletromagnética que construímos ao nosso redor. Um superaquecimento do próprio sistema elétrico da Terra, causado pela nossa tecnologia. É uma possibilidade dentro dessa teoria. É um pensamento realmente provocador. Para encerrar uma nova camada para uma discussão já tão complexa. Uma pergunta que fica no ar. E com essa pergunta a gente encerra a nossa análise. Muito obrigado a todos que acompanharam essa exploração aprofundada.